Vamos ver se ela consegue. Boa tarde, com muita satisfação, então, que eu, enfim, estou conseguindo me aproximar de vocês aí através da webconferência, né? Para mim é uma novidade, realmente, acho que é uma novidade para todas nós, e vamos partir para a nossa conversa, para esse primeiro contato. Enfim, né, a gente também está com saudades, a gente tem vivido essa função de isolamento, de distanciamento, que influi e tem um impacto muito grande, tanto na nossa vida pessoal, né, quanto em todas as outras instâncias da vida. Estamos aqui, vamos iniciar a nossa conversa. Que bom. Tá dando um pouquinho de falha no teu som, Elisa, mas a gente conseguiu ouvir bem sim, tá? Então, não sei se tu quer deixar a câmera aberta ou imagino que esteja com um certo problema. Eu vou começar aqui e vou pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, né, acerca do que eu for falando, vocês comecem a escrever ali no chat, né? Para a gente ir trocando. Então, assim, vamos dar alguns esclarecimentos técnicos primeiro, né? Não é necessário que vocês entrem na sala, tá? Esse link que vocês receberam dá acesso a vocês, né? Alguns não estão conseguindo ao chat, eu imagino que seja porque conectaram do celular ou em função da máquina mesmo, tem uma outra configuração. Mas todos estão aproveitando, né, o encontro. Né? Estão visualizando o encontro, é o que eu quero dizer. E espero que também aproveitem, tá? Eu gostaria de começar trazendo para vocês uma questão sobre essa mudança, né? Desde lá do início a gente viu quando é que as coisas vão voltar ao normal e as pessoas começaram a alertar, né? Não existe mais uma volta ao normal, né? A gente vai construir a partir de agora um novo normal, né? Então, não esperemos que o estado de paralisação desse isolamento acabe amanhã e a gente vai voltar a fazer as mesmas atividades que a gente estava fazendo antes, né? Isso é assim na educação, mas também é assim em diferentes contextos, né? Por quê? Porque nós conseguimos, de alguma forma, voltar ao nosso eixo, né? Ou voltar a repensar as escolhas que a gente fez num momento anterior, talvez lá na nossa infância, né? E vou chegar nesse ponto aí. Mas também os outros, né? O próprio cenário, os ambientes acabaram mudando. Então, se nós não mudamos, quem vai estar conosco quando o isolamento acabar, vai ter mudado, certamente. Né? Então, não esperem que a gente retorne igual como entrou nesse isolamento, né? Isso aí não vai acontecer, né? Tanto porque as coisas mudam a todo momento, mas especialmente nesse momento a gente tem pensado muito mais sobre, né, o que está acontecendo no mundo. O que a gente fez, né, na nossa vida desde então. Se vocês têm alguma dúvida de que o mundo está mudando, né? Eu vou trazer para vocês algumas imagens sobre isso, né? Tatiane, tudo bem? Você tem como desligar a câmera? A gente está pedindo isso para não sobrecarregar o sistema, tá? Não sei se vocês ouviram a notícia, né? Mas os polos magnéticos da
Terra estão sofrendo alteração, né? Já vinham sofrendo alteração há uns 2 anos, mas agora é mais perceptível, né? Então, o eixo da Terra, né? Ele está tendo um deslocamento, né? E a gente vai passar a sentir isso em vários aspectos do nosso corpo, né? Do nosso ser, seja de localização no tempo e no espaço, seja com relação ao próprio magnetismo, né? A energia do corpo vai mudar, né? Ou está mudando, né? A nossa percepção do tempo e do espaço, ela muda, né? A gente já vinha sentindo isso há algum tempo e a gente achava que era a loucura do trabalho, né? Ah, eu não vi o tempo passar, mas é claro, eu estava envolvida em várias tarefas, né? Uma coisa é isso, mas outra coisa é o que estava fora, né? E o que estava fora também estava interferindo sobremaneira a nossa percepção do tempo. A gente acorda de manhã e daqui a pouco já vai dormir de novo, né? Então, o tempo está passando mais rápido e tem muito a ver com esse movimento essas alterações que estão acontecendo na Terra, né? Eu imagino que eu esteja aqui chovendo no molhado, né? Que as pessoas já estejam ouvindo acerca disso, né? E das mudanças ocorridas. Mas é só para tentar argumentar um pouquinho mais, né? Para dizer o quanto que o mundo está mudando, né? E a gente não tem como permanecer no mesmo lugar e tentar voltar a um estado anterior, né? A gente tem outras notícias também, coisas inimagináveis, né, há alguns anos atrás, de que a celulose, né, um material bastante biodegradável, né, um material verde, seria usado para combater, né, um vírus com essa proporção, né, proteger o ser humano desta forma. A gente conhecia aquela ciência dura, né, tecnológica, que quanto mais tecnologia, mais confiável era, né? E agora a gente está retornando a um momento de olhar para a natureza com outros olhos, né? Vocês viram logo que começou a pandemia lá em março, começou para nós, né, ou no mundo ocidental. A gente via as águas limpas, né, os animais andando pelas ruas, e isso também tem a ver com a nossa forma de se relacionar com a natureza, né? A natureza ficou mais próxima de nós, ou ao menos a natureza externa ficou mais próxima de nós. Vocês a toda hora também têm ouvido falar, né? A gente vê nas notícias de que astros, né? Diferentes astros estão se aproximando da Terra, da órbita da Terra, né? Então, tudo de alguma forma nos causa apreensão, né? E de que forma isso pode afetar a atmosfera e o nosso campo, né? Vocês já ouviram falar também de que a atmosfera da Terra está sendo regenerada, né? Diferentes fotos mostrando isso. Então, assim, são todos sinais de que, de alguma forma, a gente está mudando, regenerando, modificando a nossa percepção e a nossa relação com a natureza, né? Vocês viram lá no início da pandemia, também lá em março, né, dos animais voltando, e aí tem diferentes fotos na internet dos animais à solta na cidade, né? Eles não se sentiam mais intimidados pelo homem, não tinha mais seres humanos, né, transitando e impedindo que eles ocupassem os lugares das cidades também, né? Então, assim, o mundo, né, o mundo que a gente conheceu não será mais o mesmo, né, de agora em diante. E de que forma isso afeta o nosso trabalho, né? Nós vamos centrar aqui o foco na educação infantil, porque é da onde a gente partiu para
elaborar essa proposta de curso, tá? Mas quem aqui não for da educação infantil, for da educação básica, pode fazer as relações com o seu trabalho, né? Quem é um profissional liberal, que está fazendo curso de pedagogia, por exemplo, tranquilamente pode relacionar também com o seu trabalho, né? Então, todas essas mudanças que estão acontecendo no nosso externo, elas têm alguma intenção, né? Ou nós, como seres de razão, a gente precisa tirar algum tipo de lição desses eventos, né? Porque somos inteligentes, sabemos que as coisas não acontecem por acaso, né? De que a gente precisa usar a nossa inteligência para começar a modificar a nossa forma de pensar, né? Certamente não é elaborando outras formas de dominar a natureza, né? Como a gente já tem feito. Bom, se os animais estão invadindo a cidade, vamos criar cercas em volta da cidade, né? Se os imigrantes estão vindo e é nesse sentido que a gente vai provocar vocês ao longo desse curso, né? Como eu disse, a gente tem conversado muito sobre isso e apenas agora a gente conseguiu, assim, elaborar algumas coisas que a gente consegue ver que, né, precisam ser postas em ação, né? E uma das coisas que a gente entende que essa pandemia trouxe de lição para a educação infantil, a família precisa sintonizar um pouquinho melhor o que quer da educação dessas crianças. Então, não é possível, existe um ruído aí quando a escola diz eu vou educar seu filho e a família diz não, eu só quero que você cuide do meu filho. Então, isso em alguma medida vai causar um ruído no próprio processo de desenvolvimento e concepção da criança. Então, uma das primeiras lições que essa pandemia trouxe foi de abrir as feridas que a gente sabia que existia, mas que às vezes não tinha coragem de tocar, né? E uma delas é essa relação com as famílias. E isso já entra num outro ponto também, que é a concepção de criança que nós temos. Estou falando nós adultos, nós de um modo geral, né? Nós não temos as mesmas concepções de criança. Nós não entendemos ainda de forma verdadeira o que elas fazem. Nós temos sempre uma relação conflituosa dessa infância, talvez porque a gente queira esquecer a nossa própria infância, né? Porque a única forma que a gente tem de se relacionar com a criança, especialmente com as crianças não falantes, né, com aquelas que não falam ainda, é se a gente conseguir relacionar com as nossas próprias experiências de infância, né? Isso é correto, embora a gente não pense muito sobre, né? Toda vez que a gente vai se relacionar com uma criança, especialmente uma criança de colo, a gente vai usar a nossa empatia para tentar entender aquilo que ela está querendo, né? Então, a nossa infância, as nossas memórias, a nossa percepção sobre o que é ser criança e a forma de pensar do infantil é posta ali em conversa com essa criança que está na nossa frente, né? E a gente tem visto durante essa pandemia muitas pessoas dizendo assim: eu não aguento mais meus filhos dentro de casa, né? Vocês vão me enlouquecer. Agora eu vou dar o celular e vocês vão ficar o dia inteiro com esse celular nas mãos, né? Para não me incomodar, né? Criança só incomoda. Então, coisas que a gente ouvia, tô caricaturando, tá? Mas é em alguma medida o que a gente escuta, né? Ou o que a gente fala também, porque eu não me coloco
distante dessa fala, né? Nós adultos não estabelecemos uma relação sem conflito com a forma de pensar infantil, né? Então, isso agora na pandemia, esses conflitos, eles de alguma forma se tornaram mais visíveis, né? A gente está tendo que estabelecer uma relação muitas vezes forçada com as nossas crianças, né? Se antes elas ficavam o dia inteiro na escola, agora a gente está tendo que lidar com elas em casa, né? Os pais que achavam que iriam ficar com os filhos só por 3 anos e depois iriam jogar na escola, não, né? A criança é parte da família e precisa participar dessa rotina, né? Tô falando essas coisas de um modo bastante, só para a gente fazer um panorama, assim, né? Tô falando de um modo mais aligerado, mas de alguma forma eu acho que vocês conseguem fazer relação com vocês, com quem está próximo de vocês, né? Vocês têm escutado esse tipo de fala. E outra questão que também se refere à educação infantil tem a ver com as percepções sobre a nossa profissão, né? Parece que se a gente não está na escola, as aulas estão suspensas, nós não estamos trabalhando. E isso logo foi sanado com esse tipo de aula remota, né? Que muitas mantenedoras, escolas estão, por diferentes razões, tendo necessidade de fazer, né? Mas eu estou aqui falando sobre o trabalho docente, né? A gente, de alguma forma, olhou isso como um alento. Bom, eu não posso estar com os meus alunos, mas eu posso estar, então, na forma remota. Trabalho docente é trabalho frente à criança, né? Então, todas essas percepções, elas se colocaram de uma forma muito forte nesse momento de pandemia, né? Concepções também sobre o que é prática pedagógica, né? A gente vê que a educação infantil voltou a um estado de entender que prática pedagógica é a prática do desenho, da pintura, daquele jogo estruturado, né? Da cartilha, né? Agora a gente tem uma discussão bem séria aí sobre livro didático na educação infantil, né? E que entrou no edital de compra de livro e a partir do ano que vem, né? Eles vão estar chegando às escolas de educação infantil. E o que a gente vai fazer com esse livro didático é um outro problema, né? Porque a gente ainda está brigando com algumas práticas estruturadas que estão na escola de educação infantil e já veio um outro problema que é o livro didático, né? Então, são todas questões, assim, que foram colocadas num holofote, né? E a gente isolado, né? Os professores isolados em casa e sendo bombardeados de todos os lados, né? É a demanda dos pais, é a demanda das mantenedoras, é a nossa demanda interna, né? Por entender como é que se dá o nosso trabalho agora. Então, tudo isso a gente precisa pensar antes de voltar às aulas, né? Elisa, eu vejo que teu microfone às vezes aparece na tela, às vezes não sei se tu quer. Não, justamente, né, primeiro essa ideia que nos assalta e que nos faz pensar de que nada vai ser igual como era antes, que isso é uma certeza que a gente sabe que está aí colocada e a gente vai ter que refletir sobre ela. E também a gente vai vendo nessa discussão da educação infantil, que eu acho que dentre todos os níveis de educação é a que se mostra ainda mais desafiadora, porque tem, digamos assim, dentro da sua história sempre, essa conotação de função social, né? Uma política e uma função social que não é só da criança e da aprendizagem da criança, mas também tem um impacto na vida dos adultos, dos pais, né, das mães,
Então, ela vem desde o século XIX com a mesma percepção dentro, e às vezes até sendo a única política pública que vem ao encontro das mães que trabalham, das famílias que trabalham, não é? E a gente vê a falência disso colocado agora nesse momento, quer dizer, a educação infantil, que há tanto tempo vista como o lugar do cuidado, né? Há algum tempo vista como lugar também da educação, principalmente pelos educadores e pela escola, algo defendido pelos educadores e pela escola, que vinha atingindo, digamos assim, um patamar cada vez maior da comunidade, mas ainda não em níveis que a gente possa fazer uma discussão de igual para igual, nesse sentido, né? E a gente percebe que essa ideia de cuidado na creche, com as crianças, como sendo política pública, esvaziado. E aí, o que a gente percebe também? Uma crescente valorização da educação infantil por parte da comunidade, assim, poxa vida, ela é realmente necessária, mas não só como lugar onde as crianças vão estar enquanto os adultos não estão no lar, né? Mas como lugar onde as crianças vão conviver umas com as outras, com outras crianças, que vão estar se educando através de outros jeitos que não tem como ser esse jeito remoto. Esse jeito remoto não está indo ao encontro, né, daquilo que tanto as famílias precisam, quanto as famílias começam a ver que realmente isso é impraticável com crianças tão pequenas. Então, são essas questões que a gente tem se deparado, né? São esses os conflitos ou as tensões que a gente tem se deparado. Se nós, do campo da educação infantil, nós compreendemos isso de forma clara, né? Não é possível colocar uma criança de 3, 2, 4 anos ou 5 anos na frente do computador, inclusive de 6, de 7, né? A gente sabe que as crianças estão ali por 3, 4, 5 horas. Tem pais que repetem a rotina da escola, né? Que tiveram que se adaptar às suas rotinas de casa, de almoço, lanche, etc., para fazer aquilo que a escola fazia para a criança tentar não sair da rotina. Poxa, mas mudou a rotina, né? Não é casa, não é escola. E se a gente não admitir isso e não olhar isso de frente e não tirar as melhores lições disso, a gente vai estar dando sempre com soco na parede, né? Murro em ponta de faca, se machucando e tendo um gasto, um esforço energético imenso, sem muitos ganhos com isso, né? A gente, inclusive, colocou, não sei se as pessoas têm acesso, né? Mas está na página da universidade e está no Facebook do grupo também, né? A nota que a universidade, né, que a UFPEL elaborou, e dos pontos diz ali, pais, não se preocupem com essa ideia de que as crianças estão perdendo aula neste momento, estão perdendo de aprender nesse momento, né? Aquilo que elas estão tendo nesse momento é a convivência com a família, né? É a convivência com este espaço que lhes era tirado 5 dias na semana, das 8 da manhã às 8 da noite. Né? São os aprendizados que acontecem neste ambiente, que para essa criança às vezes é novo, né? Que é o ganho. Né? Então, assim, diante de um risco e da perda da vida, né, e dos sofrimentos físicos que o vírus provoca, a questão da perda da aprendizagem é uma questão
pode ser sanada no momento seguinte, né? Ontem eu escutava, inclusive, um jornalista, professor de universidade, não do campo da educação, né? Um etnólogo, falando que essas crianças não estão na escola, é uma resto da vida, né? Dá um soco no estômago, porque nada é irrecuperável, né? Exceto a vida, exceto os, as pessoas que convivem com a gente, que a gente precisa aproveitar de uma forma segura e da melhor forma, né? Serena. Então, com essa ideia de que a gente precisa aproveitar as lições que a pandemia está querendo nos ensinar, é também o mote desse curso, né? Desses encontros. E pensando sobre as lições para a docência, né? O que esse momento de isolamento traz, né? Eu falava antes de que a gente ficou meio perdida, assim, tá? Agora eu trabalho em casa, mas cadê os meus alunos? E como é que eu vou, né, comandar todos que estão à minha frente, né? Eu lembro que no início dos encontros virtuais, assim, tinha alguns professores que diziam: não pode falar no chat e no microfone ao mesmo tempo, né? Dá um nó na cabeça, né? Eu me perco, assim, porque a gente entende que a gente precisa ter a única palavra, né? Ter todos os ouvidos, né, alertas. Então, esse é uma das aprendizagens, né? A gente sempre falou de que a gente não sabe tudo, né? De que é preciso compartilhar, de que é preciso ouvir o aluno, e a gente, quando não estava escutando mais esse aluno, a gente ficou baratinado, ficou perdido. Então, assim, qual é o nosso papel mesmo, né? Será que a docência é exercida só frente a uma turma? Né? Nós defendemos que não, né? Nós, no grupo, professora Elisa, a gente defende que existem outras formas de exercer o nosso papel como professor, né? E uma delas é de orientar as famílias nesse momento, né? Como eu disse, as famílias algumas estão daquele jeito: o que eu faço com as minhas crianças, né? Elas gritam e choram o dia inteiro, elas não aguentam mais ficar dentro. Vamos elaborar outras formas dessa criança ficar segura sem precisar ficar com o celular o dia inteiro para ficar quieta, né? E quem é autorizado a dizer de que forma a criança pode estar em segurança e ao mesmo tempo se sentindo assistida, apoiada naquilo que ela quer fazer, quer experimentar, somos nós, né? Somos nós do campo da educação ou da pedagogia, né? Então, o papel desse professor, ele não acontece só em sala de aula, né? Ele acontece também nesses bastidores aí, né? No processo de orientar não só as famílias, né? Eu tenho defendido de que o professor é esse grande formador de opinião pública, né? Então, acho que vocês já se depararam com isso. A gente está numa rodinha e alguém lá de outra área diz assim: mas fala aí, você é a professora, né? Fala o que você acha. Então, assim, a sociedade também entende que o professor tem esse papel, né? Em alguns ambientes mais, em outros ambientes menos, mas a gente não pode se furtar de construir essa opinião pública e crítica, né? Num momento em que a gente se furta de fazer isso, outros formarão a opinião pública, né? Outros dirão o que é mais saudável fazer, né? E aí nem sempre é pelo bem comum, né? É às vezes por alguns interesses, por interesses privados, por interesses econômicos e de poder, né? De poder sobre o outro.
E a gente precisa retomar esse poder, então, né? Uma outra lição que a docência trouxe para que a pandemia trouxe para nós, docentes, é pensar sobre o entendimento que sustenta a prática pedagógica, né? Por que mesmo que a gente trabalha numa escola? Qual é o sentido da escola? Será que a gente está ali para servir aos pais que não têm onde deixar os seus filhos, como a professora Elisa falou? Será que é só esse o nosso papel de cuidador? Nesse momento, aqui em Pelotas teve muito essa justificativa, né? As aulas precisam voltar porque os pais não têm onde deixar, porque o comércio começou a abrir, né? De forma restrita e depois começou a ampliar. E daí veio essa conversa. Veio essa conversa não dos pais, veio essa conversa, né, de alguns agentes públicos. E aí teve todo um movimento nas redes sociais dos pais dizerem loucura, eu não vou deixar, eu não vou permitir que meu filho vá para a aula porque eu preciso protegê-lo. Então, assim, o direito à educação, ele é um direito garantido à criança, ele é um direito constitucional, só que ele é um direito social, né? Ele não é um direito vital, né? A segurança, a proteção à vida estão antes, né, do direito à educação. E todos nós sabemos que a criança precisa estar bem, física e emocionalmente, para, né, poder estar na escola. Então, a ideia de que a escola precisa abrir, custe o que custar, né, é uma ideia que, para nós, professores, não é entendível, né, ela não é bem-vinda, porque ela causa muitos transtornos para a criança, para o bem-estar da criança, né, para o desenvolvimento do processo de aprendizagem que ocorre na escola, né, fora todas as questões sanitárias e de segurança, enfim, né, que a gente já sabe, né? Se a criança vai para a escola, a criança ela é uma multiplicadora em potencial da doença, né? Então, a que mesmo que a gente serve, né? A que ou a quem a gente serve? Será que a gente precisa retomar as aulas, retomar os trabalhos para servir a essa ordem econômica dos pais que não têm com quem deixar seus filhos, né? Acho que não é por aí, né? Será que a gente trabalha para manter um vínculo empregatício somente? Para manter o nosso salário, né? Porque também eu já ouvi muito assim, bom, se o professor está em casa, ele não precisa então receber salário. E aí a gente sabe que, né, do quanto que se trabalha e das outras formas de trabalho, mas isso também é um argumento de múltiplos sujeitos, né, inclusive de nós professores, que pensamos que a gente precisa estar frente ao aluno para poder, né, ter justificado o nosso vínculo empregatício. Então, isso também trouxe uma discussão, né, sobre, também uma lição que a gente tem a aprender, né, de que forma eu percebo o meu trabalho, né, como é que eu sustento essa minha prática. E ainda por fim, a gente poderia pensar que uma das lições para nós professores seja a ideia de um trabalho cooperativo, né? Justamente de dividir a voz com com as nossas crianças, com a comunidade de um modo geral, pensando nessa mudança planetária que está ocorrendo, né? Então, assim, nós somos agentes que colaboram para as mudanças sociais, né? Quem estudou
Quem fez sua formação lá nos anos 80, 90, escutou muito isso, né? De que nós trabalhamos para a mudança social. Que tipo de mudança é essa? Não sei, nós vamos estar ali junto com a comunidade pensando, né, para onde ela quer ir, e a gente vai auxiliar e vai dar suporte. Né? Eu imagino que muitos que estão aqui nesse encontro possam pensar que essa é a nossa função, né? De agente colaborador para um mundo melhor, enfim, né? Essa foi a melhor opção que eu pensei, né? Mas também ela tem problemas, né? Porque se a gente pensar, essa opção ela demanda que a gente pense como que vai colaborar, né? E em que medida é possível colaborar, quais dispositivos a gente tem para colaborar com essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo, né? Então, nada é assim tão simples, né, no campo da educação. Né? Assim como não é tão simples a própria ideia que a gente vem discutindo hoje, né, sobre formação. Eu conversava antes com a professora Elisa, né, e com o grupo também, eu dizia, formação é exatamente essa mudança provocada nos próprios sujeitos, né? Então, na medida em que eu penso em modificar algo que não está me servindo mais, eu já estou promovendo um processo interno de reflexão, de mudança interna, né? E isso é a própria ideia de formar-se, né? Como sujeito, como humano. Só que o título dessa fala hoje não é formação, né? Acho que vocês perceberam. É autoformação. Então, toda a formação, como é sempre processo interno, né, modificação de visões que a gente tem, né, de percepções que a gente tem sobre o mundo, toda a formação é sempre uma autoformação, né? Então, os muitos participantes, né, que se inscreveram no evento, vão ser mobilizados a pensar, né, que tipo de formação eu estou fazendo, que tipo de mundo eu estou construindo, né? Especialmente nesse momento. Então, algumas coisas que a gente vai tocar aqui ao longo dessas semanas são feridas abertas ainda no campo da pedagogia e especialmente no campo da educação infantil, né? E eu acho que o momento é para isso mesmo, né? Não é para dizer para o professor que bota a criança sentada por 4 horas, a gente não vai lá e vai dizer legal, poderia ser melhor, mas ok. Não, né? Não é mais o momento da gente não dizer as coisas da forma mais verdadeira. Né? A criança precisa de outras experiências, que não é ficar sentada 4 horas, que não é fazer desenho e pintar no contorno para não sair do espaço delimitado, né? E são, né? Tô caricaturando, mas é um pouco nesse sentido que a gente vai fazer alguns apontamentos durante essas semanas. Elisa, me escuta? Não sei se eu esqueci de alguma coisa que a gente vinha conversando, enfim. Pessoal do grupo, né, que tá aí nos bastidores. Tem ali a Jaqueline, né, falou, é possível que as crianças de 4 e 5 anos não retornem este ano para a escola a nível presencial, né? É uma possibilidade, Jaqueline. A gente ainda não tem um calendário, né? Os estados ainda estão fazendo, estão discutindo. E uma das questões, eu vou falar pelo Rio Grande do Sul, né?
Uma das coisas que a gente vinha discutindo era a gente não, né? A comissão lá no estado era de que forma poderia haver essa mudança, né? E se poderia se anular esse calendário, né? Anular esse ano letivo. Né? Muitos países estão pensando nisso também, anular o ano letivo, né? Não só para a educação infantil, justamente porque outras coisas são mais urgentes, né? do que a questão de voltar à aula presencial, né? E o Estado acabou divulgando um calendário de retorno às aulas, né? De que nesse mês seria não presencial, né? Seria remoto. E aí, se tudo corresse dentro do controle, né? Da doença, se começaria a retornar às aulas, e o governador sinalizou pela educação infantil, né? Isso denota exatamente a discussão que a gente vinha fazendo antes, que a professora Elisa levantou, né, de que a escola de educação infantil é aquela que abriga as crianças porque elas não têm com quem ficar. É uma discussão bastante antiga, né? Os professores que estão aqui que trabalham há mais tempo, ou aqueles que estudaram sobre isso ao longo da história de constituição da educação infantil, né? Sabem o quanto essa perspectiva de depósito é maléfica para o entendimento, para a valorização do que se faz nesse espaço de educação infantil, né? Então, por que voltar às aulas primeiro às crianças pequenas, né? Às menores?